Começa agora mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp, gravado no auditório da Associação no dia 7 de novembro de 2025. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. Em agosto deste ano de 2025, uma delegação internacional formada por ativistas, parlamentares e defensores dos direitos humanos partiu em missão humanitária conhecida como Flotilha da Liberdade, uma iniciativa global que tenta romper simbolicamente o bloqueio imposto por Israel à faixa de Gaza. Entre os integrantes, 12 brasileiros embarcaram nessa travessia, marcada pela solidariedade e pela resistência. Entre eles, a vereadora de Campinas, Mariana Conte, o ativista Tiago Ávila e o ex-diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Magno de Carvalho, entre outros militantes comprometidos com a defesa do povo palestino. O grupo, no entanto, foi interceptado antes de chegar ao destino, enfrentando uma série de intimidações e riscos que evidenciam a violência do cerco israelense. Nessa entrevista, Mariana Conte relata o que viveu a bordo da flotilha, suas motivações, os momentos de tensão durante a travessia e as reflexões que emergem de uma experiência onde solidariedade internacional e luta por justiça se encontram em alto mar. Eu sou Cristina Segato. Eu sou Paulo Samartim, nós somos jornalistas aqui na Unicamp e damos as boas-vindas à nossa convidada. A Mariana Conte é vereadora em Campinas, socióloga e doutoranda em ciência política aqui pela Unicamp e é também servidora na Unicamp. Ela iniciou sua militância aos 17 anos no movimento estudantil e foi coordenadora do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da Unicamp. Oi, pessoal, eu quero cumprimentar Cris, Paulo, todo mundo da Unicamp, agradecer pelo convite e a possibilidade de compartilhar essa experiência que foi a participação na flotilha, na Global Summit Flotilha, que foi essa ação internacional. Seja bem-vinda, Mariana. E a gente queria iniciar essa entrevista sabendo qual foi a sua motivação, o que te levou a integrar essa empreitada humanitária. Olha, eu acho que assim como muita gente, a gente vai acompanhando o que está acontecendo em Gaza, na Cisjordânia, mas sobretudo em Gaza, e lá no território da Palestina, e essa é uma característica desse massacre que está acontecendo, porque ele está sendo transmitido pelas redes sociais. E a gente vai, como muita gente eu sei que acompanha também páginas e vai vendo, né, os bombardeios, crianças morrendo, a fome sendo utilizada como instrumento de massacre, hospitais sendo bombardeados. Essa sensação de impotência frente a esse absurdo, eu também partilhava dessa sensação, e eu sei que muita gente sente isso, porque eu converso com muita gente. Então, quando veio a possibilidade de ser parte da delegação brasileira, dessa iniciativa que tem como objetivo levar ajuda humanitária e colocar os olhos do mundo, eu pensei que era uma oportunidade de agir. Porque para mim, assim, parar o genocídio é uma necessidade da humanidade. A humanidade, isso deveria envergonhar a humanidade, né? Então, é uma responsabilidade moral, política, enquanto ser humano, de agir para parar o genocídio. Eu sempre falo, né? Quando eu era criança, adolescente, né, que a gente estudava o Holocausto na escola, eu sempre, quando a gente estudava isso, eu sempre pensava, nossa, como que isso acontece e o mundo não... Como é que o mundo permite isso? E aí nós depois, né, a gente vai vendo que o genocídio faz parte de toda a história, né, do capitalismo, da colonização, e essa sensação, né, de que a gente precisa parar, precisamos agir, não é possível permitir algo assim, e então foi isso que me motivou a ser parte, e quando veio a possibilidade, né, o convite, eu sou parte do Movimento Esquerda Socialista, que é uma organização internacionalista, que foi uma das organizações que compôs a
digamos assim, que decidiu pela participação na flotilha e veio a proposta para que eu fosse representando a minha organização. Aí eu falei, não, vamos lá, né? Precisamos agir. Foi isso. Perfeito. Viu, Mariana, e como que foi o processo de preparação dessa viagem, né? Que tipo de articulação internacional, de apoio político foi necessário, não só para você, mas também para o grupo de brasileiros que integrou a flotilha? Olha, foi muito rápido, nem deu muito tempo de preparar de verdade, porque a flotilha estava sendo organizada, construída já há algum tempo, né? Porque foi citada aqui a Freedom Flotilha, que já é uma organização que há 17 anos faz flotilhas, mas essa organização foi uma composição. Então, foi a Freedom Flotilha, a Marcha Global para Gaza. Então, assim, a coordenação estava preparando isso há bastante tempo. E a minha participação, consegui confirmar a minha participação uma semana antes de partir. Então, não deu muito tempo de preparar a participação. Eu sei que eu saí correndo, né? O que eu preciso levar? Como é que é? Né? O que você leva? Porque fica aquela dúvida, né? É a primeira vez numa empreitada como essa, eu não sabia nem por onde começar o que vai estar levando. A gente, né, fez várias reuniões com a coordenação e tudo mais. Nós também não queríamos tornar público antes, porque a gente sabia que poderia haver algum tipo de boicote, né? Inclusive na própria viagem, né? A gente sabe que já aconteceu antes dessas experiências de pessoas serem barradas em aeroporto. Infelizmente, o sionismo, Israel exerce uma pressão muito forte sobre o mundo, né? Então, eu fui conversando com alguns parceiros, pessoas, conversei com vários professores aqui da Unicamp, né? Eu lembro que eu conversei com o professor Ricardo Antunes, com o professor Caio Navarro, com o Luciano, com a Regina, pessoas que eu tenho, né, proximidade, assim, fui falando com alguns professores, conversando com algumas pessoas, falando, olha, tem a possibilidade de eu ir, mas assim, ainda não confirmei, que é, né, a ideia de que só quando chegar eu falei assim, quando chegar em Barcelona, aí começou, porque a gente sabia que podia acontecer muita coisa nesse caminho, mas aí deu certo, né, deu certo. Então, foi muito rápido, eu quero dizer assim, foi muito rápido. E aí a gente foi tendo que ir preparando e fazendo as articulações enquanto estava acontecendo. E foi uma missão que, na verdade, foi 45 dias no total, né? A gente ficou mais de 30 dias navegando, porque é um caminho, né? A gente cruzou o mar Mediterrâneo com os barcos, e depois da interceptação, nós fomos interceptados, sequestrados em águas internacionais e ficamos mais 6 dias na prisão israelense. Então foi um longo caminho, parece que passou uma vida, viu? Parece que passou uma vida, e a gente foi construindo esse processo de articulação durante o processo, né? Mas assim, quem está na coordenação, o Thiago é uma das principais coordenadores ali, eles estão nessa articulação já, imagina, há um bom tempo, né? Mas aí eu não participei, né? Eu entrei ali na composição da delegação brasileira e confirmei uma semana antes, mais ou menos. E como que foi esse momento? Você consegue descrever o momento da abordagem, da interceptação? E o que aconteceu a partir disso? A gente se preparou muito para isso, né? Porque durante todo esse processo, desde a saída em Barcelona, depois na Tunísia, acho que é importante dizer que chegou ao final 470 ativistas, 43 barcos, foi o total da nossa missão. E é uma baita logística, né? Para conseguir atravessar o mar Mediterrâneo, todo esse de gente com dezenas de barcos. Então, a gente saiu alguns barcos de Barcelona, depois saímos da Tunísia e encontramos, aí a gente não desembarcou, mas a gente encontrou barcos que vinham da Itália e da Grécia. Então a flotilha foi se agrupando conforme a gente ia cruzando o Mediterrâneo. E desde Barcelona nós fizemos um treinamento, sabíamos dos cenários. O primeiro cenário era o cenário de a gente conseguir esse feito
importante, histórico, de furar o bloqueio ilegal que Israel estabelece. Então, esse era o primeiro cenário, era o cenário que nós queríamos, né? Era o objetivo, mas a gente sempre trabalhou com diferentes cenários. O cenário de ataques de drones, que aconteceram de fato, mas isso não parou a flotilha. Com um ataque mais sério, né? Israel tem capacidade militar para lançar um míssil, por exemplo, né? Então, a gente sabia que essa era uma possibilidade, e a interceptação, e o sequestro. Então, nós sempre lidamos com esses 4 cenários. Eu acho que é importante dizer assim, que a gente fez muita questão de tornar público e nos treinar para que a nossa ação é uma ação não violenta. E a gente teve que passar por um treinamento, porque a gente sabe que Israel trabalha muito isso, a experiência de quem já foi, a experiência de quem vive, e a gente conversava muito com ativistas palestinos, ou ativistas que nasceram na Palestina, ou estavam integrando a flotilha, ou pessoas que são da diáspora palestina, porque a Palestina vive há 77 anos sob uma colonização do Estado de Israel. E você tem muitas e muitas pessoas que são filhos, netos de palestinos, né? Então, assim, tem uma diáspora pelo mundo, e são pessoas que vivem em outros países. Então, por exemplo, tive muito contato com uma menina da Nova Zelândia, que é filha de Palestina. Eu estava no meu barco, uma jornalista do Catar, do Al Jazeera, que vive no Catar, mas é de origem palestina. Então, essa experiência foi muito compartilhada, de que Israel trabalha muito com a provocação. É sempre uma provocação para você, numa reação, justificar uma violência. Então, desde o início, a gente fez esse processo de preparação para como a gente vai lidar com cada um desses cenários e como a gente lida para manter o formato da nossa, né, o princípio da nossa ação, que é uma ação não violenta. Claro. E aí significa não reagir à provocação, não reagir mesmo que você seja violentado ou que você veja alguém do seu companheiro ser violentado, é a não reação. Que a gente sabe, e isso depois da interceptação ficou muito evidente. Você perguntava sobre a interceptação. Foi todo um processo, porque as intimidações aconteceram desde o início. Quando saiu da Grécia, que chegou na zona mais crítica, essas intimidações aumentaram. O Ben-Gvir, ministro da Segurança, disse que nós íamos ser tratados como terroristas e tudo mais. Quando passou dos 150 milhas, nossos barcos faziam em média 100 milhas por dia. Né, isso é do que a gente fazia. Então, a gente estava há mais ou menos um dia de navegação, começou uma intensificação das ameaças, e a gente teve... o meu barco era o segundo barco da linha de comando, eu estava no Sirius Haifa, que é o maior barco da flotilha, era um barco, inclusive um barco lindíssimo, de 1918, é um barco... ele era um barco grande, ele tinha meio que eu esqueci a palavra. É tipo onde a gente deixava todos os colchonetes, sabe, embaixo, assim, a gente dormia em colchonetes, né? Então era um barco que tinha mais gente, eram 38 barcos, e o nosso barco era o segundo na linha de comando, porque o nosso principal barco na linha de comando, que era o Family, teve um problema, teve que sair, e aí ficou o Alma, o segundo, e o Sirius. Então o nosso barco foi interceptado muito cedo. A flotilha, ela tem esse formato, né? Um formato assim. E aí o acordo, a orientação era, se um barco for interceptado, o resto segue. Né? O resto segue a missão. Então, demorou, o meu foi muito cedo, 9 horas da noite, o último foi interceptado na madrugada. E foi a 26 milhas. E nós estávamos, quando o Sirius Haifa foi interceptado, a gente estava a 70 milhas. O último barco, que foi o Mykenõ, foi a 26 milhas de Gaza, muito perto, né? Então... Nossa, bem perto. Eles navegaram ainda um bom tempo, e o Sirius, ele é muito grande, ele não permitia o Sirius fazer muitas manobras, né? Mas os barcos, nós tínhamos vários barcos pequenos, e eles foram contornando ali, dando... Sim. Inclusive, houve processos, né, horas de perseguição, enfim. Foi E até interessante, né? Porque depois a gente soube que, como o exército israelense estava atrás dos nossos barcos, o povo em Gaza pôde pescar.
E fazia 2 anos que eles não podiam pescar. E é uma situação de fome extrema, né? Então, numa situação de fome extrema, que é absurdo, né? As pessoas não poderem pescar. Então, a gente não conseguiu levar os nossos mantimentos, mas a gente conseguiu que o povo pudesse ter uma janela ali para pescar. Isso, já para mim, já valeu tudo que a gente fez. Mas a interceptação, ela foi... Pelo menos no Sírios, teve dois momentos. Teve uma que nós achávamos que a gente ia ser interceptado na noite anterior, porque era sempre de noite. Era isso, né? Todo o exército israelense só se aproxima dos nossos barcos à noite, porque também dificulta o registro, dificulta imagens e esse tipo de coisa. Na noite anterior, a gente teve o que a gente chama da falsa interceptação. Eles se aproximaram, barcos militares, eles são pequenos, mas são muito rápidos, isso é uma coisa que... de onde eu estava, nós nos preparamos para a gente ter, cada um tinha seu local determinado no momento da interceptação, né? Até para que a gente queria que tivesse a imagem de que nós não estávamos reagindo. Então, tinham câmeras posicionadas abarcando todas as pessoas do barco. E quando, no dia da falsa interceptação, se aproximou até um submarino. De onde eu estava, eu não consegui ver, porque eu estava sentada no convés, né? Mas as pessoas tinham pessoas que estavam no banco, no entorno, viram. Se aproximou o submarino, eles tomaram controle do barco, o barco passou de responder à nossa a tripulação que estava no controle. Aí você teve todos os sistemas, todos os nossos eletrônicos ganharam vida própria. Então as lanternas que a gente tinha, umas lanternas de cabeça, assim, a lanterna começa a piscar, o celular desliga, perde contato com a internet e tudo mais. Mas nesse dia não aconteceu a interceptação de fato. Eu acho que depois refletindo sobre isso, eu acho que eles estavam meio que ensaiando, sabe? Finalizando o plano da interceptação e talvez testando como que nós íamos reagir a uma interceptação. Aí passou no dia seguinte, a gente isso, né? No dia seguinte a gente olha, estamos chegando, provavelmente vai ser hoje à noite. Então, e aí a gente vai, conversa, faz, né? A gente fazia muitas reuniões, muitas conversas, já estava tudo preparado e tudo mais. E de fato, no dia seguinte, assim que caiu o pôr do sol, aconteceu a interceptação. Eles entraram no nosso barco, tomaram controle do nosso barco e eles ficaram com a gente dentro do barco o dia todo, a noite toda, até às 6 horas da tarde do dia seguinte. E nesse período foi o período mais difícil, digamos assim, porque nós ficamos sentados um bom período de tempo no sol. Eles deixavam a gente no sol e depois eles vinham oferecer água e ficavam filmando, sabe? Querendo ter um registro, estamos dando água. Israel trabalha muito com a propaganda, né? Uhum. Sempre trabalhou muito com a propaganda. Eu não aceitei a água. Eu tinha deixado uma garrafinha de água, eles não pegaram. De algumas pessoas eles tomaram a bolsa, a minha eles não tomaram. Deixei uma garrafinha de água e fui só molhando a boca para ir administrando, porque eu não queria ter o registro, claro, deles, né? Dar esse registro para eles, porque eles estavam deixando a gente no sol. A gente ficou sentado muito tempo, horas e horas. Isso também foi bem difícil, na verdade, né? Ficar horas e horas. E é sempre uma situação de uma provocação, né? Agora, a provocação, a gente vê que ela é muito mais intensa contra pessoas árabes, contra negros. Tinha um senhor, senhor já, né? 50 e tantos anos. Mas um senhor que é do Senegal, negro, né? Ele é senegalês com cidadania espanhola e ele estava sentado no meu lado. Então a gente via, né? Eles ficavam, sabe, fazendo passava a arma, demonstrando a arma, jogava a luz no rosto. Quando a gente começava a dormir, ele jogava a luz no rosto. E em determinados momentos eles pareciam que queriam dar um susto, sabe? E uma provocação, assim. É racismo. Assim, uhum. O que eu acho muito evidente, assim, o Estado israelense trabalha numa ideia de supremacia racial.
né? É uma supremacia racial. Que é tão contraditório, né? E na verdade, é porque assim, o que eu acho que fica muito evidente é que o sionismo não representa o judaísmo. Eu acho que é isso, né? Porque nós temos comunidades judaicas, inclusive teve muito apoio das vozes judaicas por libertação. Nós temos várias vozes judaicas que são contra o sionismo. É uma corrente ideológica que, por circunstâncias históricas, que antecede, inclusive, o Holocausto, mas que usou, assim, é um oportunismo também, usou daquele momento, né, dessa ferida aberta e dessa perseguição que os judeus sofreram ao longo da história, né, porque houve muita perseguição, e criou-se uma ferida, e o sionismo utiliza dessa ferida como uma justificativa para o seu projeto de um regime de supremacia racial. Então, eu acho que é muito importante isso, e aí eu tenho lido o livro do Ilan Pappé, que é um historiador israelense, que vai narrar toda a história, né, do sionismo e da colonização da Palestina desde 1948, e ele mostra muito bem assim como foi o sionismo foi se desenvolvendo a partir dessa ideia da supremacia racial, e hoje é um fascismo. Para mim é um laboratório fascista. É um laboratório fascista, um enclave militar colonial para controle do Oriente Médio e que trabalha com a ideia do extermínio dos árabes. Então, eu acho que é importante a gente separar, né? Porque nós temos aí, muitas vezes, o exército israelense acusa todas as pessoas que se colocam contra o sionismo, contra o genocídio, acusam de serem uma antissemita, né? Que é o próprio Breno Altman, que é uma figura importante, ele mesmo de origem judaica. O Breno Altman, ele está sendo acusado, né? Sofre muita perseguição, e eu acho que a gente precisa desmontar essa ideia, sabe? Porque não é. Nós temos aí vozes judaicas ao longo da história, né? Se a gente for pensar, Marx era judeu, né? Rosa Luxemburgo é de origem judaica, muitas figuras importantes, inclusive no socialismo, né? São de origem judaica. Nós temos aí, mais recentemente, a manifestação de figuras de Hollywood, enfim, de origem judaica contra o genocídio. Contra o sionismo, né? Contra o sionismo. Na verdade, é essa questão em jogo, né, Mariana? Exatamente. Viu, Mariana? E como que foi a sensação, assim, nesse momento da interceptação e nos dias de prisão, né? Como que foi a sensação de vocês, do grupo que estava ali preso? O que vocês supunham? Vocês esperavam uma libertação, esperavam tempo de prisão? Qual que era a forma de encarar aquele momento? Olha, eu acho que teve vários momentos, né? Porque cada dia parece que acontece muita coisa, né? Mas assim que nós somos interceptados, nós perdemos o contato com o mundo, né? Então a gente não estava sem celular, sem internet, então a gente não sabia o que estava acontecendo. Essa era depois a gente foi levado para o porto, depois nós fomos levados para a prisão de Kizô, no deserto de Negev, que é uma prisão, é um complexo gigantesco. Depois, quando eu voltei, eu entrei no Google para ver um complexo prisional gigantesco ali no meio do deserto, inclusive que é uma prisão que se costuma prender palestinos, né? Nós somos separados entre mulheres e homens, então nós fomos junto com as mulheres, eu fui junto com as mulheres para o pavilhão onde nós ficamos encarceradas. A gente sempre falava assim, nossa, o que está acontecendo lá fora, né? Essa é a maior ansiedade era, nossa, o que será que está acontecendo? Mas pelo todo o histórico que já vinha da Global Sumud e pela força do que eram 44 países, né, estarem representados, nós imaginávamos, olha, a sensação que nós tínhamos, e antes da interceptação, a gente tinha, olha, o mundo está do nosso lado.
Porque a gente, durante todo esse período, demos entrevistas, tivemos atos de solidariedade. Quando a saída de Barcelona era uma coisa impressionante, assim, Barcelona estava muita gente, a cidade toda, gente do mundo todo. Depois, na Tunísia, a Tunísia, assim, o apoio à Palestina é uma coisa de massas, assim, sabe? Você vai no restaurante, você vai pegar um táxi, as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas choravam. É um funcionário do porto, porque o Sirius é muito grande, então ele é um barco que tem uma dificuldade de fazer as manobras, né? E os funcionários do porto foram ajudar a nossa tripulação na hora da partida ali no porto da Tunísia. E eu me lembro que os funcionários, né, a gente falando, né, se despedindo deles, né, a gente shukran Tunis, que é obrigado Tunis, porque a gente ficou uma semana em Tunis, né, e aí eles com lágrimas nos olhos de esperança por conta da origem palestina, e também porque eles sabem que o projeto de Israel não se resume à Palestina. Israel ataca o Líbano, ataca o Iêmen, ataca o Irã. Então, eles têm consciência disso. E assim, a gente sabia que havia um grande apoio, né, no mundo. Quando nós somos presos na prisão, eu pensava assim, o mundo está do nosso lado. E eu falo, não, agora é luta, né? É o que eu sei, eu pensava assim, olha, eu sempre estudei e pesquisei e tenho para mim que os processos, a história muda a partir dos processos da luta de classes. Então agora é confiar nisso e esperar, né? Esperar e não esperar passivamente, né? Eu acho que esse período da prisão também foi um período que nós estávamos com muita gente, boa parte do tempo eu fiquei na Room Number 5, na cela número 5, com pessoas maravilhosas. Nós trocamos muita conversa, ouvimos muito as palestinas, elas têm muito a nos ensinar. As paredes da cela tinham muitos registros palestinos que elas prisioneiras deixaram. Então, foi um momento de muita troca e assim, de muita contestação também, porque nós também contestamos bastante coisa dentro da prisão, porque eles não traziam remédio. Tinha uma menina mexicana na nossa cela que tinha um problema cardíaco muito sério. Nós fizemos uma contestação para que ela tivesse acesso ao remédio. Tinha uma menina que estava com uma infecção, estava com febre, e nesse momento, eles não traziam. Para você ter ideia, a embaixada mexicana levou o remédio da Arlene e eles não deram o remédio, sabe? Então, a gente, e a todo momento isso era uma contestação permanente. E como funcionava essa contestação, Mariana? Como que era, assim? A gente fazia um grito coletivo, batia nas portas, e quando a gente não deixava, não havia silêncio, né? Então a gente também ficava o tempo todo e todas as celas juntas. A gente tinha uma janela no fundo da nossa cela que era porque a nossa era um corredor e todas as celas elas eram um corredor único, né? Então tinha as celas, as janelas que davam para frente, que era onde a gente se comunicava com o pessoal da guarda, e tinha uma cela para o fundo, que era uma cela que dava para um beco. Então, a gente se comunicava entre nós pelas janelas aqui, combinávamos as coisas e contestávamos, sobretudo, a questão do remédio. E depois eu fiquei sabendo que também no pavilhão dos homens tinha um senhor, o Peri, que eu conheci ele, é da tripulação, ele tem 75 anos e ele estava precisando de insulina e não teve acesso à sua insulina e passou muito mal. E eu soube lá depois, né, com o relato dos meninos, quando nós fomos libertados, de que também houve uma grande contestação na cela dos homens também. E assim, na verdade, a grande questão é que Israel não tinha do que nos acusar. A verdade é essa, né? Eles lançaram muitas fake news, mas o que eles colocaram quando a gente chega na migração, eles me acusaram de imigração ilegal. Mas aí eu respondi para
o funcionário da migração falando, mas eu não vim para Israel. Eu não estava vindo para Israel. Fui trazida para Israel contra a minha vontade. Eu fui sequestrada em águas internacionais. O direito internacional permite, não, Israel não tem jurisdição sobre águas internacionais. Né? O direito internacional não dá essa legitimidade para que Israel intercepte um barco em águas internacionais. Eu fui sequestrada e trazida aqui contra a minha vontade. Então, tanto que aí eles colocam, né, eles te colocam de que se você gostaria de ser deportado em 72 horas. Eu assinei, não quero ser deportada, quero voltar, né? Mas demorou mais do que 72 horas, porque eu acho que dentro dessa narrativa, dessa propaganda, da propaganda sionista, eles precisavam mostrar que eles estavam, o Ben-Gvir fez essa narrativa, né? Quer dizer, eles vão ser tratados como terroristas, então o fato da gente ir para aquela prisão, que é onde os palestinos ficam presos, era mais para consumo interno de alimentar essa narrativa que eles têm, né? Eles falam, não, relação com o Hamas, né? Então, é toda essa propaganda interna que eles vão alimentando e para, enfim, alimentar ali os seus apoiadores, ainda que não seja unanimidade também dentro de Israel, tivemos atos em Israel, está tendo um movimento das próprias juventudes de se recusar a prestar o serviço militar obrigatório, porque assim, o exército israelense, ela tem uma cara de milícia, eles usam aqueles capuzes, sabe? Aqueles capuzes que é a mesma forma que os ICE lá nos Estados Unidos, a polícia migratória está usando, né? Eles usam esses capuzes, né? Tem uma tocadinha aqui no microfone. E eu fico perguntando, né? Quer dizer, por que não mostrar o rosto, né? Quer dizer, se você está fazendo algo legítimo, né? Por que não mostrar o rosto? Então, eu acho que assim mas aí nesse momento nós confiamos de que o mundo estava do nosso lado e de fato depois soubemos, né, 1 milhão de pessoas em Roma, o Vaticano se posicionando, lutas na Espanha, na Austrália, no Brasil, uma solidariedade internacional, porque eu acho que o que a gente fez foi os ativistas, nós somos uma ponte, né, uma ponte do que estava acontecendo, né, uma ponte dessa ação da denúncia do genocídio e dessa ação de solidariedade, dessa ação humanitária com os nossos países, com a nossa realidade. A gente aproximou, tornou mais próximo da realidade. Eu acho que isso teve um efeito bem sucedido. Mariana, e hoje? Que informação que você tem? Como que está a situação com o cessar-fogo? Teve alguma abertura, pelo menos, para ajuda humanitária, a questão de alimentação do povo palestino? Olha, o cessar-fogo, na minha opinião, foi uma resposta porque Israel e os Estados Unidos, que Israel é financiado, sobretudo, pelos Estados Unidos, né, bancado politicamente e economicamente pelo governo americano, eles saíram derrotados moral e politicamente. Houve aí uma compreensão, uma virada da compreensão do mundo sobre o que significa, sobre o genocídio. Então, e eles tiveram que dar uma resposta. Foi um recuo em alguma medida, porque quando nós estávamos lá, o Netanyahu tinha caminhado para o que ele chama de solução final, que é a tomada por terra e a expulsão dos milhões de palestinos de Gaza, o que ia ser uma mortandade, assim... ia ser uma mortandade enorme e todo o movimento que teve no mundo obrigou eles a recuar nesse sentido. Mas não é um cessar-fogo real, porque não garante o direito de autodeterminação do povo da Palestina, os bombardeios não pararam, Israel continua atacando Gaza, intensificou as tomadas as tomadas de terra, os assentamentos ilegais na Cisjordânia. A Cisjordânia também está passando por um processo muito intenso de abordagem do exército israelense, né? E quem tem vídeos que mostram isso, tá, na internet, né?
E Israel continua atacando o Líbano, agora está atacou o Iêmen. Então continua nessa escalada bélica e nesse papel que Israel cumpre, que é ser um enclave militar ali no Médio Oriente para as potências, é uma enclave colonial no Médio Oriente. Uma paz definitiva só pode vir se você garantir para a população palestina o direito à autodeterminação. Então, nesse sistema de apartheid que existe hoje, não existe paz definitiva. Não tem, na minha opinião, isso não é possível, e isso é compartilhado por várias vozes e ativistas e organizações da libertação palestina. O que aconteceu? Eu estive recentemente com uma menina palestina que vive no Brasil, e ela disse que foram libertados 2.000 prisioneiros palestinos. Isso é um ganho, porque são lideranças, isso aumenta a força da resistência, e a possibilidade de articulação. Mas, de fato, assim, a ofensiva militar permanece. Israel está controlando a entrada de ajuda humanitária, não liberou a entrada de ajuda humanitária. A gente já via a situação da ajuda humanitária o cerco permanece também, o cerco ainda não foi rompido, e a gente vê relatos, tem documentos da ONU e tudo mais de que Israel tem utilizado a distribuição de ajuda humanitária como uma isca para matar pessoas. Então, as pessoas chegam famintas, elas se aproximam dos locais de ajuda humanitária e elas são baleadas. Então, isso continua. Então, na verdade, para mim, esse cessar-fogo foi mais uma forma de diminuir a temperatura do mundo, porque depois da Global Summit, a resistência tinha ganhado outro patamar, e para diminuir a temperatura do mundo, eles fizeram essa maquiagem do cessar-fogo, ainda que seja importante a libertação desses prisioneiros palestinos e o retorno para o território. Porque o retorno dos refugiados para o seu território, um território completamente destruído, com as plantações completamente destruídas, com o sistema de saúde colapsado, tudo isso, mas o povo palestino tem muita essa coisa da presença no território, de estar ali e de resistência. Tanto que Global Summit é resiliência. E a resiliência de cada desafio de uma vez. Então, o primeiro desafio é sobreviver. O segundo desafio, voltar para o território. E aí, cada desafio acontece. Cada dia, cada hora é um desafio novo, e essa resiliência então, esse retorno é muito importante. Nós estamos nesse cenário. Nós precisamos. Eu acho que o mundo foi um despertar do mundo, mas nós precisamos continuar com as flotilhas, continuar com as denúncias. É preciso ampliar o boicote. A Unicamp deu um exemplo muito importante, que foi romper relações com a Tecnon. Agora, a FEFELESH rompeu relações também com a Universidade de Haifa. Na Cisjordânia, fomos deportados. Quando a gente saiu da prisão, nós fomos deportados pela Jordânia. Na Jordânia, teve relatos, funcionários da Embaixada brasileira me disseram que o turismo em Israel caiu muito. Isso já é um sintoma. Tem campanhas de boicote, que são muito importantes, de marcas que patrocinam o genocídio, e precisamos intensificar as campanhas contra o que os governos fazem. Porque eu achei muito importante a posição do presidente Lula de chamar de genocídio, condenar o genocídio. Isso é super importante, pelo significado que o Lula tem internacionalmente. Mas o que nós avaliamos é que isso é insuficiente, porque o governo brasileiro continua exportando petróleo.
A FUP, a Federação dos Petroleiros, já lançou uma posição que, que os trabalhadores petroleiros não concordam que o seu trabalho seja o produto do seu trabalho seja utilizado para abastecer os tanques que estão sendo utilizados para matar crianças, né? Então, essa é uma contradição e que nós precisamos... 9% do petróleo utilizado em Israel vem do Brasil. Então, nós precisamos intensificar as campanhas dos governos para que se rompa relações e pare de abastecer economicamente, com tecnologia, como é essa ruptura das universidades, isso é importante, mas a gente precisa parar de abastecer essa máquina de morte que o Estado de Israel do Estado de Israel. Então, eu acho que nós estamos nesse patamar. A Globosumo de Flotilha foi um exemplo de uma solidariedade internacional que a minha geração não tinha conhecido, acho que na minha geração nunca, talvez a última foi a grande solidariedade internacional, foi a luta contra a guerra do Vietnã. Então, a nossa geração, essa experiência internacionalista não fazia parte da nossa compreensão. A gente sabia, nós imaginávamos, sabíamos por ler a história, imaginávamos abstratamente. Agora, nós temos uma experiência real e concreta de uma experiência de solidariedade internacional. E eu acho que isso vai ser aprendizado. Os frutos disso a gente ainda vão ser amadurecidos. E eu acho que mostrou toda a potência e a necessidade da luta antifascista, né? Porque Israel é um laboratório, e é um laboratório fascista. Essa é a minha convicção. E isso está sendo exportado para o mundo por meio da extrema-direita. E a luta antifascista ela tem que ser internacional. Essa é a minha conclusão disso tudo. Mariana, a gente queria agradecer a sua presença aqui no Conexão da Unicamp e te felicitar, parabenizar por essa experiência maravilhosa que você teve. Obrigada. Obrigada, eu agradeço toda a solidariedade com a flotilha, com o período a campanha pela nossa libertação, a solidariedade que foi realizada contra a perseguição absurda que eu sofri enquanto vereadora aqui na cidade de Campinas, e dizer que essa experiência foi uma experiência bem sucedida, porque foi uma experiência de mar e terra. Nós estávamos no mar, mas a gente sabe que a gente teve muito apoio aqui na terra, então a solidariedade de cada uma foi fundamental. Eu que agradeço. Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão da Unicamp. Agradecemos a participação da nossa convidada, Mariana Conte, vereadora em Campinas. E siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro dos próximos episódios do Conexão da Unicamp. Até lá!